A manifestação do Espírito, Derek Prince. Uma vez que existem 26 instâncias distintas da palavra charisma nas Escrituras, a questão que naturalmente surge é: por que são mencionados 9 dons em 1 Coríntios 12, isolados numa categoria especial? Usando termos científicos, podemos pensar no charisma como um gênero, uma categoria, e estes 9 dons como uma espécie dentro desse gênero. Isto leva-nos a uma segunda questão. Qual é a característica que diferencia estes dons? A resposta pode ser encontrada no versículo que representa a lista. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. Ou seja, para o usufruto comum, para o bem de todos. É óbvio que estes dons são para um propósito útil, prático e lucrativo. Alguém disse: os dons do Espírito Santo não são brinquedos, são ferramentas. No entanto, eu acredito que a palavra-chave que distingue estes 9 dons de todos os outros dons de graça é manifestação. Manifestação refere-se a uma revelação aberta aos sentidos, tal como os olhos ou ouvidos. O corpo físico do crente em Jesus Cristo é um templo no qual a pessoa do Espírito Santo habita. O apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6, verso 19. Contudo, o Espírito Santo dentro desse templo é invisível. A sua presença não pode ser percebida por nenhum dos 5 sentidos. Estas 9 manifestações distintas do Espírito são, pois, a evidência do Espírito invisível habitando no crente. São formas nas quais o Espírito Santo invisível se torna manifesto nesse crente. Cada um destes dons é perceptível pelos sentidos de uma forma ou de outra. Jesus ensinou a Nicodemos acerca do Espírito Santo, comparando-o com o vento. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, verso 8. Nenhum de nós alguma vez viu o vento. A sua natureza é ser invisível. Contudo, sabemos quando o vento sopra, porque vemos as coisas que o vento faz. Arranca folhas às árvores dobram-se numa determinada direção. As nuvens deslizam sobre os céus, o pó rodopia nas ruas e etc. Estas são manifestações do vento. Similarmente, ninguém vê o Espírito Santo habitando no crente, mas as coisas que o Espírito Santo faz de dentro desse crente são manifestações da sua presença. Elas são uma revelação distinta de que ele está lá e opera de formas específicas. Alguns crentes têm a ideia de que o Espírito Santo é tão sagrado, tão invisível e tão espiritual que nós nunca nos podemos aproximar dele ou senti-lo ou experimentá-lo. Isso não é correto. É importante compreendermos que as Escrituras falam de manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo tem feito muitas coisas que foram perceptíveis às pessoas. Gostaria de ilustrar este fato com 2 passagens no Novo Testamento. Atos 2 descreve os eventos do dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu para fazer a sua morada nos membros da recentemente formada Igreja de Jesus Cristo na Terra. Naquele dia houve manifestações claras do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2, verso 1 a 4.
os crentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, línguas novas que não tinham aprendido. Foram estas manifestações do Espírito que levaram a grande multidão a ouvir o sermão que Pedro subsequentemente pregaria. Vê versículos 14 ao 40. E que levou 3.000 pessoas à fé em Jesus Cristo. Vê versículo 41. Se não tivesse havido as manifestações, ninguém além dos discípulos teria reconhecido que o Espírito Santo tinha vindo. O Espírito Santo é conhecido através das suas manifestações. Quando Pedro estava prestes a atingir o auge da sua mensagem, após ter pregado sobre Jesus, o curso do seu ministério, a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, ele disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouves. Atos 2, verso 32 ao 33. As pessoas não viram ou ouviram o próprio Espírito Santo, mas elas viram e ouviram o que ele fez nos crentes e através deles, em quem tinha vindo morar. É interessante notarmos a palavra isto, pronome demonstrativo, no versículo 33. Isto que agora verdes e ouves. Esta palavra é usada várias vezes em Atos 2. Primeiro lemos: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na sua própria língua nativa? Versos 6 e 8. Foi o som que atraiu a multidão. O som é uma manifestação. Pode ser reconhecida pelo sentido da audição. O versículo é específico em relação ao que se espantou a multidão. Eles ouviram estes pescadores galileus a falar em línguas que reconheciam, mas sabia que os galileus não conheciam. Línguas que nunca tiveram aprendido por compreensão natural ou educação. Este é o ponto em questão. Continuando, lemos: todos se maravilhavam e estavam perplexos, e perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Verso 12. A que se refere isto? Refere-se aos discípulos falando em línguas que não conhecia. Algumas pessoas responderam dizendo: estão cheios de vinho, no verso 13. Pedro se levantou-se e colocou-os em ordem: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, levai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Ninguém se bebedava a 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2, 14 ao 16. Isto refere-se à mesma coisa, o falar em outras línguas. O que disse Pedro acerca deste falar em outras línguas? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Versículo 16 e 17. Ele falava do prometido derramamento do Espírito Santo previsto através do profeta. Pedro voltou a usar a palavra isto no final de sua declaração. De sorte que Jesus, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora verdes e ouves. Verso 33. Este incidente do primeiro derramamento do Espírito Santo mostra que quando ele vem habitar no crente, produzirá manifestações neste crente, que podem ser vistas e ouvidas, que são perceptíveis aos sentidos. Na realidade, isto é evidência de sua vinda. Repare no que Paulo disse acerca de sua própria pregação e ministério em 1 Coríntios.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso 1 ao 5. Muitas pessoas imaginam que Paulo foi um grande pregador, mas essa ideia é contrariada pelas Escrituras. Ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Em 2 Coríntios 10, verso 10, ele citou os seus inimigos, ao dizer que a sua presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Eu penso que Pedro foi um pregador tremendo, mas Paulo não era de todo uma personalidade de púlpito. Ele não era um orador tremendo. Então, como produziu os seus resultados? Não foi pela educação que ele recebeu aos pés do altamente respeitado professor judeu Gamaliel. Veja Atos 5, verso 34 e Atos 22, verso 13. Paulo disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 1 e 2. Não foi uma ousadia em vulgar. Ele disse aos coríntios: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Verso 3. Em Atos 18, verso 1 ao 11, nós lemos que a vida de Paulo correu perigo quando ele esteve em Corinto, e ele teve medo. Mas o Senhor falou-lhe numa visão e lhe disse: não temas, mas fala e não te cales, pois eu estou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade. Versos 9 e 10. Então, como produziu Paulo os seus resultados? A sua pregação foi em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, verso 4. A palavra demonstração corresponde com exatidão à palavra manifestação que temos estado a observar. O segredo do ministério de Paulo não foi oratória, educação ou até mesmo coragem, mas a manifestação do poder sobrenatural de Deus. A demonstração da ação do Espírito Santo na sua vida. Igualmente, os crentes devem demonstrar o poder do Espírito Santo através dos dons sobrenaturais que Paulo enumerou no capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo disse que o propósito para essa demonstração ou manifestação é para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso 5. A fé de cada cristão não se deve basear em argumentos intelectuais ou filosóficos, ou em formações ou cursos de seminário, embora eles possam ser úteis, mas numa experiência pessoal do poder de Deus. Quando fui missionário em África, chegou a um ponto em que passei por uma espécie de crise em ministrar a estudantes africanos, a quem eu estava a preparar para serem professores. Eles diziam sim a tudo o que eu lhes dizia, mas eu nunca sabia o quanto eles realmente criam. O problema foi demasiada condescendência. Um dia levantei-me em frente aos meus alunos numa assembleia e disse: quero agradecer-vos por serem tão cooperantes e obedientes e dispostos a fazer tudo o que nós pedimos. Eu sei qual é o motivo. A vossa educação depende de nós e vocês querem ter educação e o vosso Deus. Então disse: nas mentes de muitos de vós ainda permanece um grande ponto de interrogação. Quando eu disse isto, eles começaram a olhar para mim. A interrogação nas vossas mentes é esta:
Será a Bíblia um livro para africanos que se pode ler e confiar, ou é apenas um livro de homens brancos que alguém trouxe de outro país e que na verdade não diz respeito aos africanos? Muitos de vossos anciãos africanos dizem-vos que é apenas um livro de brancos e que é melhor não perderem tempo a tentar obedecê-lo ou a segui-lo. Quando eu disse isso, houve um silêncio generalizado, porque disse exatamente o que eles estavam a pensar. Acrescentei: quero dizer-vos uma coisa. Eu não posso responder a questão por vocês. Esta afirmação surpreendeu-os porque eles pensavam que os missionários podiam responder a todas as perguntas. Só há uma forma de descobrirem a resposta a essa pergunta, e isso é, se tiverem uma experiência pessoal com o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando tiverem essa experiência, saberão que não veio da Grã-Bretanha nem da América, ela veio de Deus. Não discuti com eles, dispensei a assembleia, retirei-me e orei nesta base. Senhor, tu dissestes que aquilo que o homem semear, assim se fará. Tenho semeado a palavra de Deus nestes jovens, e tu dissestes que se semearmos para o Espírito, ceifaremos do Espírito a vida eterna. Vou confiar na tua palavra. Ver 2 Coríntios 9, verso 6 e Gálatas 6, versos 7 e 8. À medida que o tempo passava, continuei a pregar a palavra aos estudantes e orava. Não fiz rigorosamente nada para os coagir a qualquer tipo de correspondência à fé cristã. Cerca de 6 meses mais tarde, houve uma intervenção soberana de Deus naquela universidade. Foi extraordinário. Durante as férias, a meio do ano, a maioria dos estudantes ia à casa para um fim de semana comprido. Mas havia cerca de 6 ou 8 alunos cujas casas ficavam tão longe que eles não eram capazes de ir e voltar a tempo. Por isso ficava na universidade. A minha esposa e eu pensamos que deveríamos fazer alguma coisa por aqueles jovens solitários. Por isso, convidamos-los a virem à nossa casa para tomarem uma chaverna de chá, o que era pouco convencional naquela parte da África. Eles não estavam acostumados a um estilo de vida e socialização europeia ou americana, sentar em cadeiras e ter uma conversa. Eles nunca tinham experimentado isso. Assim sentamo-nos todos à vontade, servimos o chá e todos eles colocaram cerca de 5 colheres cheias de açúcar em cada chaverna, porque não costumava tê-lo. Então eu pensei, o que vamos fazer com eles agora? Disse que talvez fosse bom termos uma palavra de oração. Eles obedientemente ajoelharam-se para orar, e quando começamos, algo aconteceu. Foi como o rugir de um trovão. Algo entrou naquele quarto e atingiu-nos. Cada um daqueles alunos começou a orar em alta voz, simultaneamente. Eles estavam a orar numa língua que eu não conhecia, mas não penso que fossem outras línguas. Creio que eram as línguas tribais. Apesar de estarmos numa missão pentecostal, os missionários mais tarde queixaram-se que fazíamos muito barulho, mas foi um ato divino, não tive nada a ver com isso. Nunca teria conseguido fazê-lo. Deus interveio. Aquele evento deu início a algo que durou aproximadamente 4 anos. Tivemos uma movimentação soberana e sobrenatural do Espírito Santo naquela universidade. Cerca de 3 meses depois, eu estava a falar novamente ao mesmo grupo de estudantes e li-lhes Atos 2, verso 17, parte do qual lemos previamente. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Li este versículo muito cuidadoso e lentamente, certificando-me que eles entendiam o seu significado. Então disse:
Desafio-vos a todos para testemunhar que todas as afirmações feitas neste versículo já vos aconteceram. Não foi a alguém noutro país, noutra universidade ou noutra igreja, foi a vocês. Experimentaram-nas. Os vossos olhos viram-no e os vossos ouvidos ouviram-no. Este é o testemunho de Deus para convosco, de que vivemos nos últimos dias. Agora, não vos estou a pedir que acredite em algo que um homem branco disse ou algo que está no livro de um homem branco. Vocês têm evidências experimentais em primeira mão de que isto é verdade. Isto fez por eles o que nenhuma série de sermões, argumentos, evidências teológicas ou aprendizados seminaristas jamais podia fazer. Mudou radicalmente as suas atitudes e comportamentos e transformou aquela universidade num lugar onde valia a pena viver. Não foi um esforço para os levar à oração. Na verdade, tivemos de os fazer parar de orar, porque não iam para a cama. Eles oravam a toda noite nos seus dormitórios. Esta foi uma intervenção de Deus e veio através da manifestação do Espírito Santo. Quando eles realmente descobriram que isto era verdadeiro por sua própria experiência, não tivemos de continuar a prepará-los e a estimulá-los ou a empurrá-los. Era isto o que o apóstolo Paulo estava a falar. Não é suficiente ter uma doutrina, uma teologia, uma educação, argumentos e raciocínios. A verdadeira fé não se deve basear na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nesses últimos dias, com o poder da iniquidade sustentado em cada mão e com todos os tipos de ataques contra a fé em Deus e em Jesus Cristo e contra a sua verdadeira igreja, ninguém resistirá, a menos que tenha uma experiência pessoal com o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Isto não é um luxo, é uma necessidade. O apóstolo Paulo tratou-o dessa forma. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso 4 e 5.